tudo vai acontecer como nós gostaríamos. Nós andamos por fé, nós vivemos por fé, nós sempre cremos, mas nós precisamos entender, Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a vontade do Senhor. Não é mais tempo de infantilidade, não é mais tempo de ficar se apegando em coisinhas, não. Se alinha a Deus, para de ter esse comportamento dentro da sua casa, para de ter esse comportamento com pessoas, para de ter essa atitude. Você sabe que você não é mais uma criança, não há mais tempo para isso. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, neste momento, na Tua presença, meu Deus, nós estamos. Senhor, obrigado, meu Deus, por esse dia, obrigado, meu Deus, por este momento, obrigado, meu Deus, por esta oportunidade, porque cada dia, meu Pai, é uma nova oportunidade para o que o Senhor nos dá, meu Pai, de fazermos aquilo, meu Pai, que não fizemos ontem. Então, meu Deus, passa do Teu sangue sobre a vida de cada um que aqui está, passa do Teu sangue sobre a casa, sobre a família, passa do Teu sangue sobre os sonhos, passa do Teu sangue, meu Pai, sobre tudo que pertence a esta pessoa, meu Deus, e eu desde já, meu Pai, se porventura há algo, meu Pai, se levantando contra a vida dela, contra a casa, contra a família, de repente são pensamentos, sentimentos, meu Deus, de repente é um desânimo, uma tristeza, uma angústia, seja o que for, meu Pai, que porventura tem se levantado contra a vida dela, meu Pai, Senhor, colocando situações, Senhor, mudando, meu Pai, as situações, para trazer a ela uma tristeza, para trazer a ela um desânimo. Eu quero repreender agora todo o mal, tudo aquilo, meu Pai, que porventura tem se levantado contra a vida dela, para causar um desânimo, eu repreendo em nome de Jesus. Meu Deus, e eu quero pedir ao Senhor, meu Pai, Senhor, que nessa quarta-feira, meu Pai, o dia que o Senhor preparou para nós, Senhor, e nós cremos, meu Pai, que todos os dias, meu Pai, é o dia da nossa vitória, é o dia que o Senhor preparou para nós, o dia que se chama hoje. Eu não sei o que cada um veio buscar nessa manhã, mas, meu Deus, eu sei que o Senhor é um Deus que sonda os corações, e o Senhor é um Deus, meu Pai, que tudo pode fazer. Não há nada difícil demais, não há nada impossível. Quando o Senhor opera, meu Deus, ninguém pode impedir. Então eu quero pedir, meu Pai, abençoe a vida de cada um que aqui está. Os que estão à distância, os que estão nas nossas igrejas, abençoe, meu Pai, aqueles que estão a caminho, abençoe os lares, visita as famílias, meu Deus, se tem alguém aqui orando pela sua casa, pela sua família, Senhor, o Senhor é um Deus, meu Pai, que quando o Senhor toca, meu Pai, não há coração que resista ao Senhor. Então vá de encontro a esse familiar que ainda se encontra resistente ao Senhor, que ainda se encontra, meu Pai, com um coração endurecido, meu Pai, para o Senhor, e quebranta este coração. Eu declaro uma manhã, meu Pai, transformadora. Eu declaro que mudanças aconteçam. Eu declaro, meu Deus, que aquilo que cada um veio buscar, meu Pai, Ele receba do Senhor. Senhor, nos traga um amadurecimento, meu Deus, nos traga um crescimento. Abre os olhos do nosso entendimento. Se ainda há algo em nós que nós não estamos conseguindo ver, nos mostra, meu Pai. Não permita que venhamos fazer algo errado, Senhor, achando que está certo, mas coloca a luz, coloca o entendimento revelado. Senhor, traga o arrependimento àqueles, meu Pai, que precisam se alinhar ao Senhor, mas abençoe a vida de cada um. Eu entrego cada um nas tuas mãos e eu te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa fazer, meu Pai,
uma grande obra nesta manhã, no nome de Jesus. Vamos fazer a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, meu Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos, meu Pai, inimigos. E não nos deixes cair em tentação, mas nos livra de todo mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Amém? Sente-se aí, por gentileza. Bom dia. Cadê a pastora Jéssica, né? Mas nós estamos aqui, graças a Deus, mais um dia, mais uma oportunidade. E eu vejo que cada amanhecer é uma oportunidade, é um tempo que o Senhor nos dá de termos o entendimento revelado da palavra, de nós nos alinharmos ainda mais àquilo que o Senhor quer, né? De nós, o que o Senhor tem para nós. Nenhuma palavra vem de forma de condenação. Nós precisamos saber ouvir e entender a palavra. Que nenhuma palavra vem para nos condenar, para nos julgar, para nos pesar. Mas toda palavra que vem, ela vem em uma forma de libertação. Ela vem para nos libertar. Ela vem para nos alinhar, para nos colocar luz nas trevas, para que possamos analisar a nossa vida e ver onde estamos errando, onde estamos falhando. De repente tem dias que você chega na igreja, que a palavra vem e você diz, olha, glória a Deus, né, que hoje, não que a palavra não tenha sido para mim, porque toda palavra ela vem para um crescimento, mas olha o que eu era, o que eu sou hoje. Né? Quantas vezes eu ouvi essa palavra e ela me confrontava porque eu era essa pessoa. E hoje eu já não sou mais, hoje eu já tenho evoluído, eu já tenho crescido, eu já não tenho mais tido essas atitudes. O propósito da nossa vida deve ser dia após dia, nos tornarmos mais parecidos com o Senhor Jesus. Esse é o nosso maior propósito. Nos tornar a cada dia mais parecidos com o Senhor Jesus, fazendo a sua vontade, o agradando, nos alinhando. Tem dias que vem aquela palavra que você fala, meu Deus, parece que só tinha eu na igreja hoje. Porque tem dias que é assim, né? Você quer ver para nós, né? Às vezes conosco, às vezes nós atendemos alguém antes do culto, e aí a pessoa, né, passa algo, a gente orienta, e aí ela entra para o culto, a palavra vem assim que parece que nós falamos ali para o pregador, tudo que aquela pessoa falou conosco ali fora, né? Mas não é o próprio Deus, né, que quer nos despertar. O Espírito, ele vai de encontro à nossa necessidade, ele fala conosco, e nós precisamos estar ali a cada dia mais parecidos com o Senhor. Nós vemos Jesus vivendo de forma proposital, negando a sua vontade, mas fazendo somente a vontade do Pai. Ainda no domingo nós falávamos sobre o arrependimento e não o remorso. O arrependimento é quando você sabe que você errou e aquele erro te repugna. Aquele erro te causa ali um nojo, um constrangimento, que você não quer mais fazer aquilo, agir daquela maneira, ter aquela atitude, e você se arrepende, você vai a Deus e você busca, né, essa misericórdia. Então isso é o arrependimento. O remorso é aquilo que às vezes você cometeu o erro ali no momento, você até aparentemente se arrepende. Por quê? Porque aquilo veio à tona, aquilo te causou um constrangimento, até mesmo uma vergonha, né? Às vezes você foi punida por aquele erro, por aquela atitude. Só que aquilo é só um remorso, porque depois você vai e volta a fazer as mesmas coisas. Você cai no mesmo erro, você tem a mesma conduta.
Então isso não é um arrependimento, isso é um remorso. Quando uma pessoa ela erra muitas vezes em uma área, né? E às vezes você olha e fala, nossa, né? Ela se arrependeu, agora eu acho que ela aprendeu. Não, ela vai lá daqui uns dias e faz a mesma coisa. Se ela mentia, ela volta a mentir. Se ela estava num caminho errado, ela volta a fazer aquilo novamente. Então você vê que não houve um arrependimento. E aí cai nessa aqui, ó, ela não nega a vontade dela e faz somente a vontade do Pai. Né, nós precisamos estar prontos, né, para fazer a vontade do Pai o tempo todo. Nós precisamos ter algo dentro de nós, que nossa vontade ela não prevalece mais. Aquilo que queremos fazer não pode falar mais alto. O que fala mais alto em nós é a vontade do Pai. É fazer a vontade do Pai, é agradar a Deus, é arrancar de nós a nossa vontade. O título da palavra de hoje é: Você não é mais um bebê na fé. E nós precisamos ter esse entendimento, nós não somos mais um bebê na fé. Ninguém que está aqui é mais uma criança na fé. Todos nós já temos o conhecimento o suficiente para nos manter numa postura e numa posição diante de cada situação. Nós precisamos sair daquela mesmice, daquele comodismo, daquele comportamento infantil, né, que tudo ofende, tudo magoa. Eu não gostei, eu cheguei na porta da igreja, eu não gostei como me receberam. Porque o ar está gelado demais. Porque a bispa demorou demais para acabar o culto. Porque o obreiro não me deu atenção. Sabe aquelas coisas que hoje em dia, para nós temos que tirar de letra? Tipo assim, olha, isso não faz mais parte da minha vida, eu estou num nível mais alto, eu quero mais de Deus, eu não estou apegado a essas coisas. Se o obreiro falou oi, tudo bem, se o obreiro não falou, isso não me importa. Eu não estou aqui por causa de ninguém, eu estou aqui por causa de Jesus, porque Ele é quem vai me justificar, me honrar, me abençoar, a minha vitória vem dEle. Então assim, há fases na nossa vida que nós precisamos deixar essas atitudes, esses sentimentos. Não podemos mais ser dominados por pensamentos e sentimentos dessa maneira. Há um tempo determinado para todas as coisas, inclusive para nós crescermos e evoluir. Nós precisamos crescer em Deus, nós precisamos evoluir em Deus. E como que isso vai acontecer? Mediante a nossa postura diante de cada situação. Isso é aqui, é na sua casa, é no seu dia a dia, é no trânsito. Nós temos que parar com aquela postura, né? Fiquei tão ofendido, eu fiquei tão entristecido, fiquei magoado. Não. Você já imaginou se Jesus, ele se entristecesse e se magoasse por cada atitude errada que nós temos? Imagina como Jesus ia viver, né? Entristecido o tempo todo, porque a humanidade erra. A humanidade falha. Nós falhamos, agora imagina um mundo. Como que ele iria viver? Mas não. Né? Então, nós precisamos começar a ser verdadeiramente como Cristo é. Nós precisamos assumir o nosso papel. Nós precisamos ir amadurecendo. Tem coisas que às vezes até nos entristece. Até às vezes causa ali em nós um sentimento. Mas aí nós vem para a palavra. Espera aí, eu não ando por sentimento. Ainda que essa situação, a conduta dos meus filhos, a conduta do meu marido, uma situação que fugiu do controle aconteceu. Eu até me entristeci, até fiquei chateada, mas espera aí. Eu preciso ter essa consciência, só que eu não posso alimentar esse sentimento. Porque nós não estamos livres de viver situações. As nossas emoções, elas estão aí o tempo todo. Estamos sujeitos a viver todo tipo de situação. Só que nós precisamos ter o controle de cada uma delas. Nós não podemos ser controladas por elas, mas nós precisamos ter o controle de cada uma delas. Em 1 Coríntios, no 13,
11 diz assim: quando eu era criança, falava, pensava, raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, meus pensamentos se desenvolveram muito além dos pensamentos da minha infância. E deixei para trás as coisas de criança. Coloca na outra linguagem para mim, filha, por favor. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. Então, nós vemos que é natural você ver uma criança, às vezes, querendo algo, pedindo algo, chorando, emburrando, fazendo birra. É natural nós vermos, às vezes, uma criança tendo essa atitude. Só que agora nós não somos mais crianças. Às vezes você não vai fazer birra, né? Mas às vezes você vai ficar emburrada. Às vezes você vai ficar fechada. Às vezes você vai se fechar, você vai se calar, porque algo não saiu como você gostaria. Porque algo não saiu como você buscava e você desejava. E há um tempo determinado para todas as coisas. Gente, eu falo, nós precisamos saber lidar com o tempo. Com o tempo de Deus. Com a vontade de Deus. Com aquilo que Deus tem. Com aquilo que realmente Deus quer para nós. Por quê? Porque às vezes você está orando por algo, você está buscando por algo, você está clamando por algo e aquilo não acontece naquele momento. Só que isso não pode te trazer um desânimo, uma frustração. Nós temos que ter algo dentro de nós. Há um tempo determinado para todas as coisas. Não aconteceu, mas vai acontecer. Porque Deus não é um Deus de confusão e Ele sempre faz o melhor para cada um de nós. Só que para isso nós precisamos ser maduros, nós não podemos ser como criança. Sabe aquela condição? Também não vou mais fazer propósito, eu tenho feito tantos propósitos, eu tenho ido à igreja, eu tenho orado, não tem acontecido, quer saber? Não vou orar mais. Isso é atitude de criança. Isso é um comportamento de criança, como nós lemos aqui. Quando eu era criança, eu falava como criança, eu agia como criança, eu tinha atitudes, agora não. Eu vou orar, se não aconteceu, eu vou continuar orando e vou continuar crendo. Por quê? Porque há um tempo determinado para todas as coisas. E o tempo não é parando, não é desistindo. É a mesma coisa quando você ora por um familiar. Às vezes você está orando por um familiar, você tem buscado por ele e você não tem conseguido ver a mudança o qual você deseja. Você não tem visto o resultado o qual você deseja. O que você vai fazer? Você vai emburrar? Você vai olhar para aquela situação e dizer, eu não vou orar mais? Ou você vai continuar fazendo? Porque a Bíblia nos deixa bem claro, não vos canseis de fazer o bem. Porque no tempo certo, se você não desfalecer, você vai colher. E tem muitos que têm desfalecido, porque não tem acontecido no tempo e no momento que ela gostaria. Ao invés dela continuar orando, acreditando, buscando, isso pode ser por um sonho, isso pode ser por um filho, isso pode ser pela tua saúde. Ainda na semana passada, no trabalho de Deus de gerações, nós estávamos ali, quem estava viu a Nerine dizendo de um sonho que ela tinha. A Nerine sonhava em se casar vestida de noiva. Ela já está casada há 10 anos, fez 10 anos agora em abril que ela está casada. Só que o sonho dela era se casar vestida de noiva. E aparentemente aquele sonho dela tinha se frustrado, tinha passado. E ainda ela dizia para mim, toda emocionada, ela dizia assim, pastora, houve momentos na minha vida que eu tinha desistido desse sonho. Por quê? Porque ela disse para mim assim, pastor, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei muito de comemorar datas. E quando ela se casou, quando ela fez 1 ano de casada, ela toda empolgada, ela chegou até o marido dela e disse para ele, né, é nosso aniversário de casamento, como que nós vamos comemorar? Diz que o marido olhou para ela e disse assim para ela, comemorar o quê? Quer dizer, comemorar o quê? Não tem nada para comemorar. Agora você imagina, uma pessoa que tem um sonho,
que tem um desejo, que está ali toda motivada, empolgada por algo, recebe, como diz, né, um balde de água fria, né? Os sonhos acabou. E ela dizia assim, e a partir do momento, pastora, que ele agiu dessa maneira, eu me fechei. Eu já não comemorava mais datas, eu já não me importava. Quer dizer, eu criei ali uma barreira que eu não tinha mais motivação para fazer algo. E ela disse que isso passou basicamente 10 anos quase, né? 9 anos. E aí nesse início de ano, quando a bispa trouxe uma palavra, veio à memória dela esse sonho de se casar. Mas ela dizia assim, como que eu vou me casar? Eu não tenho condições, eu não tenho como eu organizar tudo isso, não tenho o que fazer. Só que aí diz que aquilo foi ardendo dentro dela. Então você vê que nós precisamos sonhar e continuar a sonhando. E nós não podemos parar. E isso nós precisamos trazer para a nossa vida, para todas as áreas. Qual é o teu sonho? Qual é o desejo do seu coração? Quando eu era criança, eu pensava como criança. Mas agora eu não sou mais uma criança. Então eu preciso pensar como adulto, eu preciso sonhar, eu preciso acreditar e eu preciso buscar por este sonho. Eu não posso permitir que o momento, que a circunstância venha frustrar os meus sonhos. E ela dizia que no momento ali que veio essa palavra, ela começou a orar. E quando eles sentaram para fazer o painel dos sonhos, diz que o menininho dela mais velho colocou no painel dos sonhos dele que ele sonhava em ver a mãezinha dele se casando vestida de noiva. E isso tudo foi despertando esse sonho, foi abrindo os olhos dela, foi colocando luz nas trevas dela. E quando o marido viu, o marido também se empolgou, se motivou e ela começou a lutar por aquele sonho. E ela dizia assim, pastora, no de repente de Deus tudo aconteceu. Ela falou que, aí ela falou com a pastora Jéssica falou para ela que iria fazer, que iria organizar para que esse casamento acontecesse. Aí a pastora Jéssica deu uma data para ela e ela dizia assim, pastora, eu queria muito, só que quando a pastora Jéssica me deu a data do casamento, eu só tinha a data e um sonho. Eu não tinha roupa, eu não tinha nada. Eu só tinha uma data e um sonho. E ela continuou acreditando. E assim, foi tão bonito de se ver que eu disse que o casamento parecia um casamento de adolescente. Ela tem uma amiga que tem um ateliê, e essa amiga se prontificou em fazer o vestido dela de acordo com o que ela sonhava. Ela desenhou o vestido, ela mandou esse desenho para essa amiga, a amiga fez o vestido. Quem estava aqui no dia do casamento viu que ela estava linda. Ela estava parecendo uma adolescente, só chorava, foi um casamento incrível. Mas tudo isso veio do quê? De um sonho. De um sonho. De você não deixar aquele sonho engavetado. Não se frustrar diante das circunstâncias, não ter atitude de criança, mas sonhar, mais lutar, mais buscar por aquele sonho. E assim aconteceu. E isso nos traz uma esperança que nós precisamos amadurecer em todas as áreas da nossa vida, até nos nossos sonhos. Porque senão nós temos sonhos às vezes de quando nós éramos meninas. E nós deixamos os nossos sonhos de lado, deixamos de orar, deixamos de acreditar. E aí eu volto para a palavra, quando eu era menino, eu pensava como menino, eu falava como menino, mas agora, você já não é mais um menino, você não é mais uma criança. Então, quer dizer, você tem um entendimento revelado, você tem um conhecimento, o Senhor tem te dado direções, daquilo que você precisa fazer, daquilo que você precisa mudar e naquilo que você precisa continuar fazendo. Só que muitos ainda têm sido roubados pelas emoções, pelo momento, pela circunstância, por aquilo que está vivendo. Tem pessoas que ainda não cresceram, não amadureceram, continuam tendo atitudes e comportamento infantil. Diante de palavras tão poderosas, o qual nós temos recebido todos os dias. Porque quando nós acordamos pela manhã, nós já temos ali o programa Mudança de Vida Hoje.
que já vem na nossa vida como aquele levantar já, nos dando uma direção para aquele dia. Então não tem mais como nós termos atitudes de menino. Não tem como mais termos comportamentos infantil, não. Nós precisamos verdadeiramente saber o que queremos para a nossa vida. E parar de deixar se levar pelo momento, pela circunstância, por aquilo que nós estamos vivendo no momento. Vamos para mais uma leitura. Lá em 1 Reis 21, no 1 diz assim: Nabote, um homem de Jezreel, tinha uma plantação de uvas nos arredores da cidade, ao lado do palácio do rei Acabe. Um dia o rei falou com ele, mostrando o interesse de comprar aquela propriedade. Desejo a sua vinha para formar uma horta, explicou o rei, já que fica ao lado do palácio. Em troca, eu lhe darei uma vinha melhor, ou, se for do seu agrado, eu lhe pagarei o preço justo por ela. Nabote, porém, respondeu: o Senhor me proíbe de dar essa terra, que é a herança de meus pais. Então Acabe voltou ao palácio aborrecido e com muita raiva, porque Nabote de Jezreel lhe havia dito: não darei a herança dos meus pais. Ele não quis saber de comer, foi deitar-se, virou o rosto para a parede. Olha só. Olha a atitude, o comportamento, nós estamos falando de um rei. Esse rei, ele teve comportamento de um rei? Não, ele teve comportamento de uma criança. Uma criança que emburra por qualquer coisa, uma criança que faz birra, uma criança que fica bicuda porque é algo que ele queria que os pais dessem e não deu. É uma criança que tem uma atitude como essa. E aqui nós estamos falando de um homem, de um rei, de uma pessoa de autoridade, que tinha uma posição e teve uma atitude totalmente infantil, um comportamento infantil. Só que se nós trazermos isso para a nossa vida, será que não há momentos na nossa vida que nós temos ação e reação, como Acabe teve? Será que nós também não emburramos, não nos fechamos, porque algo não aconteceu como nós gostaríamos? Porque tem muitas pessoas que ela age dessa maneira. Quando tudo vai bem, ela tem uma forma de agir e um tipo de comportamento. Quando as coisas fogem do controle dela, não sai como ela gostaria, ela já emburra, ela já se fecha, ela não sabe lidar com os nãos da vida. Tem pessoas que não conseguem lidar com os nãos da vida. Para ela, tudo tem que ser da forma que ela quer, da maneira que ela quer, na hora que ela quer. Isso acontece muito em casamentos, viu? Em casamento isso acontece muito. Eu me lembro que, antes de eu conhecer Jesus, eu e meu marido, nós vivíamos um pé de guerra dentro de casa. De ficar semanas sem se falar, falando somente por bilhete. Meu Deus do céu, quando eu me converti, eu tinha trauma do bilhete, porque me dava ali lembranças do comportamento e da atitude que eu tinha no passado. E isso era comportamento de uma mulher? De um homem? Porque eu fazia e ele também. Eu mandava um bilhete e ele respondia com um bilhete. Por quê? Porque nós estávamos os dois emburradinhos, os dois virados para a parede. Olha que tipo de comportamento que um ser humano chega. E isso muitas vezes hoje não é diferente. Tem casais que ainda agem assim. Hoje ainda a tecnologia, né, nos trouxe uma praticidade maior, né? Hoje é mensagem pelo celular, né? Na minha época era caneta mesmo. Então às vezes ficam ali. Por quê? Porque tá emburradinhos. Estão ali um de cara virada com o outro. Por quê? Porque as coisas não caminhou do jeito que gostaria. Aqui nós vemos um comportamento de criança, uma atitude de criança. Aí diz assim, aí vem a tola, né? Para dar uma força aqui, né? O que está acontecendo com você? Perguntou a esposa Jezabel. Por que você não se alimenta? O que deixou você assim tão aborrecido?
Olha o que uma mulher faz na vida de um homem, né? Uma mulher sábia, ela levanta o homem. Uma mulher tola, ela derruba. Aqui, nesse momento, era o horário da mulher sábia entrar e dizer, peraí, por que você está assim? Cara, se levanta, você não depende disso não, olha quem você é. Olha onde você está, se levanta, segue a sua vida, você não precisa disso. Mas não, ao invés de dela agir com sabedoria, ela aproveitou da tolice dele e se tornou mais tola ainda, né? Apoiou aquela atitude, aquele comportamento de um homem fraco, de um homem, né, indeciso, de um homem que não sabe o que quer para a vida. Com essa atitude, com esse comportamento. E isso, gente, toda palavra, quando ela vem para nós trazermos para a nossa vida. Como tem sido o nosso comportamento? Como tem sido as nossas atitudes diante, muitas vezes, dos próprios nãos que vêm do Senhor? Porque às vezes você está orando por algo, buscando algo, pedindo algo para o Senhor e as coisas não estão acontecendo. As coisas não estão mudando. As coisas não estão seguindo o caminho que você gostaria. Lembrando que os nossos planos são frustrados, mas o do Senhor não. Nem tudo que no momento aparentemente é bom para nós, é o que o Senhor tem para nós. Às vezes para nós aparentemente até que é bom. Mas não é o que o Senhor tem para você. Por quê? Porque o que o Senhor preparou para nós é bem maior. Às vezes você ora tanto por uma mudança na sua casa, você ora tanto por uma mudança na sua família, na vida dos seus filhos. Só que às vezes o seu comportamento está sendo como desse próprio homem. Você vive emburrado, você vive fechado, você vive carrancudo. Você tem um comportamento péssimo junto com os seus filhos, com o seu cônjuge. E não é esse comportamento que o Senhor espera. Por quê? Porque nós não somos mais crianças. Nós já temos aprendido demais. Nós já temos ido longe demais para ainda termos comportamentos imaturos. Está na hora de nós nos posicionarmos verdadeiramente. E deixar de que as nossas emoções nos dominam. As nossas emoções nos conduzam. Não, nós somos dominados por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra, por aquilo que temos aprendido no nosso dia a dia. Nós temos aprendido a se calar no momento certo, a falar no momento certo. Nós temos aprendido a ser exemplos, onde nós estivermos com comportamento, com postura. E tem muitos que ainda têm agido como criança, no trabalho, na família, no trânsito, em casa, em todo lugar, a pessoa ela não cresce. Quantas vezes nós vemos pessoas dizendo assim, fulano, você não cresce mesmo, hein? Até quando você vai ter esse comportamento de criança? Meu Deus, eu não quero ouvir isso de jeito nenhum. Eu não aceito ouvir isso, porque eu não sou mais uma criança. Eu não sei qual é a sua idade, mas eu tenho 49 anos. Então, eu não posso ter mais um comportamento de criança. Agora, pergunta para você, qual é a sua idade? Cada um tem a sua idade. E como tem sido o teu comportamento diante da situação? Qual tem sido a sua reação? Você também tem sido dessa pessoa que fica bicuda, que vira para o lado, que se fecha, ou que encara a situação? Porque o que faltou neste homem foi encarar a situação. Não, tudo bem, eu respeito a tua vontade. Você não quer vender? Eu entendo, eu respeito. Caso queira, eu estou interessado. Acabou. E segue a vida. Quer dizer, ele ouviu um não, está tudo bem. Só que muitas pessoas ainda não conseguem lidar com isso. Não conseguem lidar com os nãos, não conseguem lidar, né, com aquilo que não acontece da forma que gostaria. Acaba se fechando, se frustrando, se magoando. E quantas são as pessoas que às vezes eles estão orando por algo não acontece da maneira que ele gostaria, ao invés dele se firmar em Deus ainda mais, ele desanima. Ele para de vir para a igreja, ele não vem com a mesma força, ou até está orando por algo, por aquilo não acontecer.
ele deixa de orar, ele desacredita. E não, nós não temos aprendido isso. Por isso que eu falo que, infelizmente, ainda há muitos adultos com comportamento de criança dentro da igreja, ouvindo palavras poderosas, como nós temos ouvido deste altar todos os dias. Ainda tem momentos ali que aquela criança ainda está dentro dela. A Bíblia nos ensina a sermos como criança, mas no sentimento, na pureza. Não é nem no sentimento, corrigindo. Na pureza, mas não no comportamento. Não nas atitudes. Então, nós precisamos ali discernir. Aí diz assim no 6. Pedi a Nabote que me vendesse sua plantação de uvas, ou que trocasse por outra terra, e ele não quis fazer o negócio. Acabe disse a ela. Olha só, né? O que é um homem fraco, né? Você vê que foi se lamentar ali, né? Afinal de contas, você é ou não é o rei de Israel? Perguntou Jezabel. Levante-se, coma e não se preocupe com isso. Eu vou conseguir a plantação de uvas de Nabote, de Jezreel. E aqui nós vemos a conduta, o comportamento que essa mulher teve diante de tudo, e conseguiu realmente, mas de uma forma errada, de uma maneira errada. Né? Mas aqui você vê que ela até começou bem, né? Afinal de contas, você não é o rei de Israel? Levante-se, coma, não se preocupe. Ela tinha que ter parado aí. Mas aí ela já foi ali, né, ter as suas atitudes, ter o seu comportamento. Acabe ficou chateado, mas o problema não foi a frustração, foi a forma que ele reagiu. Ele emburrou, deitou-se, virou o rosto e não quis comer. Meu Deus do céu, eu não consigo nem ver isso num homem. Sangue de Jesus tem poder. E essa não é uma atitude de um rei, de um homem, de uma mulher de Deus, de uma pessoa que está ali ouvindo a palavra. Se as coisas não aconteceram como você gostaria, é você se levantar e acreditar. E confiar, não aconteceu, mas vai acontecer. Não deu certo, mas vai dar certo. Eu preciso entender o tempo de Deus. Gente, a partir do momento, né, que nós deixamos de ser criança, como a própria palavra diz aqui, que nós nos amadurecemos em Deus, ainda que venhamos passar por desafios, nós sabemos que aquilo é um momento, ainda que nós venhamos passar pela dor. Gente, para que serve a dor? Nós temos ouvido isso nesses últimos dias assim, de uma forma mais intensa. Para que serve as dores, os problemas, o qual nós estamos vivendo? É para nos levar a Deus. É para nos aproximar ainda mais de Deus. A dor que de repente hoje você está vivendo no seu casamento, na sua saúde, na vida dos seus filhos, não é para o seu fim. Nós precisamos ter essa maturidade, que a dor o qual vivemos não é para a nossa derrota, mas é para o nosso crescimento, é para nós nos apegarmos nessa dor, nessa situação o qual nós estamos vivendo e nos lançar ainda mais em Deus, nos aproximar ainda mais de Deus. Só que muitos em momentos assim não têm tido controle emocional e têm deixado de fazer a vontade do Pai e têm feito a sua vontade. E a sua vontade muitas vezes é de parar, é de desistir, é de abrir mão. Mas nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade. O que Jesus disse naquele momento de dor? Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas se não for, meu Deus, que seja feito conforme a tua vontade. Essa é uma dor genuína, é aquela dor que independente do momento que eu estou vivendo, passando, eu estou ali para fazer a vontade do meu Pai, eu estou ali para fazer a vontade de Deus, para obedecer a Deus, e não para ter um comportamento infantil, e não para ter uma atitude infantil. Então o Senhor, Ele quer que nós venhamos amadurecer.
Que nós venhamos confiar nele verdadeiramente. Não pense você que só os momentos bons, que Deus está no controle. Deus está no controle da sua vida o tempo todo. Ele não perdeu o controle. Ele continua no controle, mas aí eu pergunto para você, e você, perdeu o controle? Pastor, o que significa perder o controle? É desistir, é tomar um outro rumo, é abrir mão, é deixar de acreditar. Ao invés de continuar confiando, não, eu sei que Deus não perdeu o controle, Ele está no controle dessa situação, eu vou me manter firmado, eu vou me manter fazendo aquilo que eu preciso fazer, porque eu sei que Ele está fazendo a parte dEle. E dessa maneira que nós precisamos manter e agir diante de cada situação. Nós estamos vivendo o melhor tempo da nossa vida, creia nisso. Você está vivendo o melhor tempo da sua vida, independente do momento qual você está vivendo, porque esse momento que nós estamos vivendo agora, é um tempo, é um momento que o Senhor, Ele está nos elevando para um nível mais alto. Ele está nos amadurecendo, Ele está tirando de nós aquela postura, aquela posição de criança, de meninos, está ali muitas vezes nos forçando a crescer. Por quê? Porque Ele quer fazer. Chega de entrar ano e sair anos e você continuar no mesmo lugar. Chega de ser menino. Quando eu era menino, eu tinha atitudes de menino. Eu tinha comportamento de menino, mas agora eu dei um basta, eu não sou mais um menino, eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, e eu vou ter comportamentos e atitudes como Deus espera de mim. Será que qual é o comportamento que Deus espera de você? Que você viva emburrado, como fez Acabe, vive ali emburrado, ofendido, magoado, né? Porque não aconteceu como ele gostaria. Nem tudo vai acontecer como nós gostaríamos, tá? Nem tudo vai acontecer. Nós andamos por fé, nós vivemos por fé, nós sempre cremos, mas nós precisamos entender, Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a vontade do Senhor. Então, a vontade do Senhor precisa prevalecer na nossa vida. E a vontade dEle é a melhor coisa para a nossa vida. Às vezes nós não entendemos, mas é o que Ele tem para nós. Então, que nesta manhã, você venha entender que não é mais tempo de infantilidade. Não é mais tempo de ficar se apegando em coisinhas, não. Se alinha a Deus. Para de ter esse comportamento dentro da sua casa. Para de ter esse comportamento com pessoas. Para de ter essa atitude. Você sabe que você não é mais uma criança. Nós sabemos que nós não somos mais uma criança. Mas por muitas vezes ainda agimos como uma criança. Então não há mais tempo para isso. Nós precisamos verdadeiramente ter esse entendimento revelado da posição que precisamos estar, daquilo que queremos verdadeiramente para a nossa vida. Porque eu preciso saber o que eu quero para a minha vida, o que eu quero para a minha vida. E quando nós queremos algo, nós temos que parar de olhar para tudo aquilo que está ao nosso redor e focar naquilo que queremos, e focar na nossa vida com Deus, e acreditar naquilo que Deus pode fazer e naquilo que Ele vai fazer. E deixar de se levar por aquilo que eu sinto, que eu penso, que eu acho. Não chega. Não há mais tempo para isso. O tempo está passando. Olha, nós já estamos no mês de maio. Parece que ontem mesmo nós estávamos iniciando este ano, né, com a vigília do ano novo, com a entrega da palavra profética, com aquele dia, né, maravilhoso, todo mundo de branco, e o tempo passa. E agora o que eu tenho feito com o meu tempo? Eu tenho parado no tempo, ficando ali pensando, tendo atitudes e comportamentos infantis? Ou eu vou me levantar e olhar para o Senhor e falar, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Eu estou aqui para fazer a tua vontade. Senhor, que não seja feita mais a minha vontade, mas que a do Senhor prevaleça. Amém? Se coloque de pé, por gentileza, com seus olhos fechados, com a mão no seu coração.
Eu vejo que nenhuma palavra ela vem simplesmente por vir. Não, ela vem porque tem algo em nós que precisa ser ajustado. Às vezes você está vivendo um momento, às vezes você está passando por algo e você não está conseguindo se alinhar a Deus, se alinhar à palavra. Você não está conseguindo controlar as suas emoções. Você não está conseguindo controlar os seus sentimentos. E eles estão aí, aflorados. Às vezes você diz, não, pastor, eu não tenho tido um comportamento de criança. Mas às vezes, diante dessa situação, você tem tido medo como uma criança tem. Porque uma criança, ela tem medo. Às vezes a criança tem medo do escuro, às vezes ela tem medo da altura, às vezes ela tem medo de alguém, de alguma situação. Às vezes você está aí com medo dessa situação. Essa situação tem te causado um medo. E a palavra ela vem justamente para nos causar um despertar. E que você venha se levantar diante dessa situação, o qual você tem temido. Às vezes é uma dívida, às vezes é uma porta que se fechou, ou é um novo emprego, ou é uma situação na saúde, na vida dos seus filhos, no casamento, e você está com medo dessa situação. E você não está encarando esta situação. E nós só vamos vencer algo quando nós enfrentamos. Tem muitas pessoas que não têm conseguido enfrentar situações. Tem tido medo. E esse medo tem impedido dela viver a glória de Deus. Nós não podemos temer diante das situações. Nós temos um Deus poderoso que trabalha o tempo todo para nos dar o fim que esperamos. Só que para que Ele possa fazer e agir, a Bíblia fala que nós somos cooperadores de Cristo. Eu preciso fazer a minha parte. Não adianta eu lutar, dizer que estou lutando e buscando por uma mudança, se eu continuo tendo atitudes que fogem daquilo que o Senhor tem direcionado, daquilo que o Senhor tem orientado. A Bíblia fala que os olhos do Senhor estão sobre a terra, buscando o justo, buscando aquele que está ali pronto para ouvi-lo, pronto para obedecê-lo, pronto para fazer a vontade dele. Isso mostra uma pessoa madura, um adulto maduro que está ali pronto para ouvir, para obedecer. Mas enquanto muitos continuar tendo esse comportamento infantil, um dia eu quero, outro dia eu não quero. Tem pessoas que não sabem nem o que ela quer, na verdade. Tem pessoas que ela não sabe o que ela quer para a vida. Tanto é que ela não sabe nem como orar. Até para orar ela tem uma dificuldade muito grande. Porque um dia ela quer, outro dia ela pensa que aquilo vai dar muito trabalho, que não vai dar certo. Outro dia ela quer de novo, aí ela olha para ela e fala, não, mas tá bom do jeito que tá, né? Tô bem assim. Então assim, eu dizia isso para uma pessoa outro dia. Outro dia eu atendi uma pessoa e ela dizia assim para mim, pastora, eu quero muito me casar. Eu sonho em me casar e construir uma família. Só que ao mesmo tempo, pastor, eu não sei se eu vou saber lidar com mais uma pessoa dentro de casa. Eu não sei se eu vou saber lidar, pastora, de eu ser uma dona de casa, de eu limpar a casa, de eu fazer comida, de eu cuidar da casa. Eu não sei como lidar. Aí eu dizia para ela assim, falei, olha, então você tem que aprender a fazer as suas orações. Porque você não está sabendo orar, por isso que você não tem recebido. Você precisa decidir se você quer ou não.
Porque não adianta, eu estou orando para casar, mas eu não quero viver a vida de um casamento. Eu não quero ter os compromissos que um casamento precisa ter. Ué, e aí, como funciona? Como é? Aí não dá certo. Aí você vê que a pessoa ela está cocheando em dois pensamentos. E não, eu preciso fazer uma oração certa. Senhor, me ajuda. Eu quero me casar, eu quero me formar família, me dá sabedoria para lidar, me capacita. Porque Deus, Ele quer uma oração sincera. Ele quer uma oração íntegra, uma oração inteira. Ele não quer nada pela metade, com dúvidas. Então nós precisamos entender e saber o que queremos para a nossa vida. Qual é o seu sonho? Qual é o desejo do seu coração? Em que você tem orado? O que você tem buscado do Senhor? Nós precisamos fazer uma oração madura, consciente. Nós não podemos fazer uma oração ali com dúvidas. Uma hora queremos, outra hora não queremos. Não, Senhor, eu quero algo, eu preciso de algo, eu coloco algo diante do Senhor e eu preciso de ajuda. Eu preciso que o Senhor me dê sabedoria para lidar. Não permita eu andar por mim mesmo, eu ter as atitudes de criança, não. Me ajuda eu a amadurecer, me ajuda eu crescer, me capacita. Às vezes você está vivendo um momento na sua vida hoje, e esse momento qual você está vivendo, está sendo desafiador. E aí você vai fazer o quê? Você vai parar, você vai desistir ou você vai buscar graça de Deus, favor de Deus, ajuda de Deus? Senhor, me ajuda, me dá sabedoria para me lidar com essa situação. Senhor, me capacita, porque não é parando, não é desistindo que as coisas vão resolver e acontecer. Mas é você continuar crendo, confiando e perseverando. É você ter uma atitude madura, de você saber o que quer, de você ter decisões certas, dentro da palavra. Então eu vejo que chegou o tempo, chega um ponto final, um fim para essa imaturidade, para essas atitudes infantis, para esse comportamento de criança, de um dia eu quero, outro dia eu não quero. Um dia eu estou feliz, outro dia eu estou emburrada. Um dia em casa eu estou naquele humor, no dia seguinte eu já estou mal-humorada. Meu Deus, eu sempre falo, ninguém merece uma pessoa mal-humorada do lado. Eu não dou conta. Eu sou uma pessoa bem flexível, sei lidar. Eu consigo lidar bem com vários tipos de situações. Eu me sinto flexível para isso. Mas se for para mim escolher estar perto de uma pessoa mal-humorada e de uma pessoa bem-humorada, eu jamais quero ficar ali lidando com uma pessoa mal-humorada, porque ninguém merece. Só que tem pessoas que já sabem que tem que mudar o comportamento, tem que mudar essa personalidade, essas atitudes e continua tendo o mesmo comportamento. E não vem dizer assim, ai pastor, é a minha personalidade, é o meu jeito de ser. Não, você está sendo imatura. Você está agindo como criança. Quando eu era criança, eu agia como criança, eu pensava como criança. Mas agora você tem a mente de Cristo. Você sabe o que deve fazer, você sabe como deve agir. Então você não pode deixar se levar por aquilo que você sente, mas por aquilo que você sabe. Então eu vejo o próprio Deus nos dando oportunidades, colocando luz nas nossas trevas, trazendo uma clareza ali, em áreas, em comportamentos, o qual precisamos mudar, nos alinhar a Ele, porque esse é o ano da nossa vida. Esse é o ano que o Senhor preparou, esse é o ano que nós esperávamos. Eu nunca me esqueço o dia que a bispa ela usou essa frase. Esse é o ano que eu esperava. E é o ano que eu também. Esse é o ano que eu também esperava. E ele chegou. Mas eu vou continuar da mesma forma, com o mesmo comportamento? Não. Eu vou mudar, eu vou me alinhar àquilo que Deus quer. Então fala com Deus neste momento, abra o seu coração com Deus, apresenta a sua vida, busca essa ajuda do Senhor. Se você ainda tem tido comportamentos,
atitudes. Busca a ajuda dele, fala: Senhor, me ajuda, eu não quero mais ser assim, eu não quero mais ter esse comportamento, eu não quero ser uma criança, Senhor, me ajuda a amadurecer. Então fala com ele neste momento. Eu vou dar esse momento para você abrir o seu coração, para você apresentar a Deus a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu comportamento, para que essa mudança aconteça. Fala com ele. Senhor, muda o coração, muda o comportamento, muda as atitudes, Senhor, muda a postura, meu Deus, muda, meu Deus, os pensamentos, os sentimentos, Senhor, e traga uma restauração, traga uma transformação, que haja mudanças, meu Pai, de comportamentos, meu Pai, mudanças de atitudes, de postura, que haja mudanças, meu Pai, até na forma de orar, até na forma de pedir ao Senhor. Eu quero pedir ao Senhor, meu Deus, que nesta manhã o Senhor possa, meu Pai, abrir o entendimento de cada um. E se ainda havia, meu Pai, pessoas com atitudes, com comportamentos, meu Pai, infantis, meu Pai, às vezes com atitude de criança, Senhor, aquela criança emburrada, aquela criança mimada, Senhor, tendo aquela atitude, meu Deus, até mesmo com o Senhor, Senhor, que isso possa mudar nesta manhã. Senhor, coloca um espírito forte, meu Pai, coloca um espírito de coragem, de ousadia, Senhor, dê sabedoria, meu Pai, a essas mulheres, dê sabedoria, meu Pai, a cada um que aqui está, Senhor, para conseguir lidar com cada momento, com cada situação, e que não venham deixar-se levar, meu Pai, por aquilo que está sentindo, por aquilo que está pensando, Senhor, mas ajuda, Senhor, até o comportamento certo, o posicionamento certo, diante de cada situação. Eu quero pedir ao Senhor, meu Deus, neste momento, que o Senhor visita os lares. Eu não sei o que cada um veio buscar, o que cada um tem pedido, mas se aqui tem mulheres orando, meu Pai, pela sua casa, pelo seu marido, oh meu Deus, o Senhor é um Deus que restaura, meu Deus. O Senhor é um Deus que troca coração. O Senhor, quando opera, meu Deus, ninguém pode impedir. Então visita, meu Pai, os lares, visita, meu Pai, esse marido, visita os filhos, Senhor, traga cura, meu Pai. Senhor, nós temos orado por curas, nós temos orado por libertação, nós temos orado por mudanças, meu Pai, e nós cremos, meu Pai, nós confiamos no Senhor.
Então, meu Deus, que haja cura emocional. Se porventura há mulheres feridas, há mulheres traídas, há mulheres machucadas, seja qual for a dor, meu Pai, que essa mulher tem enfrentado, meu Pai, que o Senhor possa ser um bálsamo nesse coração, curando as dores, curando as feridas, meu Pai, trazendo maturidade, meu Pai, sobre a vida dela, no nome de Jesus. Eu peço que o Senhor abençoe a vida de cada uma delas. E eu peço, Espírito Santo de Deus, o Senhor é o nosso consolador. É o Senhor quem nos sustenta. É o Senhor quem nos fortalece. E eu peço que o Senhor dê sabedoria a cada um que aqui está. Que o Espírito da sabedoria, que o Espírito do discernimento possa tomar conta, meu Deus, da vida de cada uma dessas pessoas que se encontram aqui, meu Pai, nesta manhã, e que nenhuma delas, meu Pai, tenham mais atitudes infantis, tenham atitudes de criança, mas que amadureçam no Senhor, que se fortaleça no Senhor, que se tornem adultos, meu Pai, que fazem a Tua vontade, que não seja a vontade de cada um prevalecendo, mas que seja a Tua vontade. Eu abençoo a vida de cada um. E eu peço, Espírito Santo de Deus, continue fazendo uma grande obra, continue sustentando, fortalecendo, continue dando sabedoria. Senhor, assim como diz na Tua palavra, se falta sabedoria, peça a Deus sabedoria, peça a Deus paciência, peça a Ele para Ele te dar discernimento, para Ele te capacitar diante de cada situação. Mas não haja como criança, não tenha atitudes imaturas, mas esteja firmados no Senhor. Eu abençoo a vida de cada um, Senhor, e eu entrego cada um nas Tuas mãos, no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.